Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos falar de precisão no mundo dos pequenos frutos. Não sendo definidos apenas pelo tamanho, são considerados pequenos frutos aqueles que são passíveis de serem comidos na natureza, sem ser necessário descascá-los e também não tendo caroço. Começamos esta viagem pela produção de mirtilos, uma área que cresceu exponencialmente na última década em Portugal. Maria João Raro produz desde 2014, mas foi há 5 anos que fundou a empresa Maio Verde, juntamente com o irmão. Desde cedo perceberam que teriam de apostar em ferramentas que permitissem a maior precisão possível em todos os fatores de produção, também para mitigar as dificuldades impostas pelas alterações climáticas. O mirtilo não é uma cultura fácil, principalmente agora com a questão das alterações climáticas. Temos eventos, por exemplo, de granizo fora da época, temos geadas fora da época, também a questão dos escaldões provocados por temperaturas excessivas. Tudo isso são desafios que o agricultor tem que gerir. E claro, isso pode ser gerido através da utilização de algumas estações meteorológicas, prever um bocadinho. Isso pode permitir, claro, fazer uma pulverização de algum tipo de produto ou de algum adubo que ajude, por exemplo, ao escaldão, preventivo, mas claro, com o auxílio das estações é muito mais fácil. O controle feito através das estações meteorológicas torna-se essencial, sobretudo quando não é possível fazer a colheita, fruto das condições climatéricas. Nós temos várias estações meteorológicas instaladas nas nossas quintas que nos permitem, por exemplo, obter dados de horas de frio, que são bastante importantes para as fruteiras, qualquer uma, mas particularmente para o mirtilo criamos também um bocadinho de histórico, ou seja, começamos a perceber quais são as horas de frio médias em cada pomar e futuramente, quando tivermos que replantar, por exemplo, fazer novas plantações, termos uma ideia do que é que podemos lá colocar e o que será melhor naquele local. Para além disso, no dia-a-dia, a estação meteorológica, por exemplo, na altura da colheita, permite-nos saber se no campo existe, por exemplo, se ocorreu orvalho. Na Maio Verde existe produção no solo e também em vaso, em ambos os casos com uma rega controlada e precisa. São todos rega gota a gota, com linha dupla e usamos sondas para permitir perceber se o solo ou os substratos estão com umidade suficiente e mesmo controlar ESA, que é a eletrocondutividade do solo. Isto permite-nos saber se estamos a adubar suficiente ou se estamos só a deixar passar água, pronto, de gerir um bocadinho, porque por vezes os agricultores têm essa dificuldade. Colocamos o adubo para dentro, mas não sabemos se está a ser bem gerido a nível das plantas. Eu consigo, à distância, estando noutra parte do país, saber se os pomares estão a regar, a quantidade de água que está a passar nas tubagens, porque temos isso tudo com sondas e também com caudalímetros que permitem perceber se a água está a passar como deveria estar, se não estiver, envia alerta e sabemos ao momento o que é que devemos fazer melhor. Tempo agora para espreitarmos uma cultura diferente do habitual, também inserida no contexto dos pequenos frutos. Trata-se do kiwi arguta, ou kiwi baby. Distingue-se do seu irmão tradicional por ser menor, mas também por não ter pelo no exterior, o que permite o seu consumo direto. Nós fomos falar com Eduardo Ribeiro, que há 10 anos decidiu apostar nesta especialidade e investir na precisão. A precisão é uma ferramenta fundamental, na tomada de decisões que temos de tomar ao longo do ano nos pomares. Eu acho que a base está no conjunto de dados que vamos recolhendo para que depois podemos tomar decisões permanentes e ao longo do ano online. Começámos por as sondas de terra. Também temos caudalímetros, temos pluviómetros. Em resumo, temos primeiro uma estação meteorológica e depois sondas de solo. E depois temos também aplicações muito específicas para o crescimento da fruta, que são os casos de dendrómetro. Eduardo considera que hoje a aposta em ferramentas de precisão não é tanto uma opção, mas uma necessidade. É acima de tudo uma questão de gestão, uma questão de necessidade. Se pensar que por onde nascemos por uma gestão de custos, a seguir vamos precisar de uma gestão de precisão. E quando entramos na gestão de precisão precisamos de dados. E quanto mais dados tiver, mais decidimos. Depois também precisamos ter capacidade para os analisar. Precisamos ter capacidade sobre os dados e a quantidade de dados que estamos neste momento
ter capacidade de tomar decisões sobre os dados que temos, que é outro dos caminhos difíceis que as explorações vão ter no futuro. Foi uma decisão que tomámos de início e que fomos acoplando ferramentas, ou seja, acoplámos sensores no início, hoje acoplámos caudalímetros, amanhã a exploração foi crescendo, voltámos a ter sensores, começámos com um tipo de sensores, fomos evoluindo ao longo do tempo até termos o conjunto de dados que hoje temos, que é bastante grande e que nos dá muitíssimas ferramentas para decidir. Esta é uma exploração totalmente dedicada à exportação, fator que exige algumas especificidades, também elas ligadas à precisão. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, é exclusivamente para a exportação, para um mercado em que o cliente está habituado à covete, que não é bem o caso do mercado português. A partir desse momento, tudo o que seja, nós fabricamos até à covete, entregamos ao cliente a covete feita. Ou seja, o valor acrescentado que damos vai desde a produção até o embalamento. E aí passa por muitos campos de melhoria contínua. Acho que cada processo que nós fazemos tem a oportunidade de o melhorar permanentemente no ano seguinte. Melhorar a nível de horas e de resultado. Esse é o caminho da precisão, é termos mais dados, mais controle e, acima de tudo, conseguirmos fazer o mesmo com menos investimento ou mais baixo custo. Em ambos os casos que visitamos neste episódio, a produção de mirtilos e de kiwis baby, há um denominador comum. A precisão é conseguida através de várias ferramentas, sejam hardware ou software, mas com a ajuda de serviços externos que vão desde a fase de consultoria ao acompanhamento diário, passando pela instalação. E é isso mesmo que faz a WiseCrop, empresa que começou por desenvolver tecnologia de monitorização, mas que ao longo do tempo alargou a sua área de intervenção. Rapidamente percebemos, com o feedback dos produtores, que aquilo que era importante era trazer dados, trazer valor acrescentado sobre os dados que estavam a ser recolhidos na exploração. E, portanto, começámos a trabalhar cada vez mais em ferramentas de algoritmia, em ferramentas de previsão e a dar aos agricultores informações realmente úteis sobre aquilo que poderiam fazer para otimizar as suas explorações agrícolas. Ao dia de hoje, 10 anos depois de feedback contínuo no desenvolvimento da plataforma, o WiseCrop apresenta-se hoje como uma solução integrada e completa para a gestão integral da exploração agrícola. Isto quer dizer que trabalhamos não só com a parte das plantas, com a parte de campo, em que otimizamos a produção e reduzimos os custos inerentes à operação e aos gastos de fertilizantes, fitofármacos e água, por exemplo, como ligamos isso com a parte mais operacional, com a parte mais da empresa, tudo o que tem a ver com certificações, gestão de inventários, gestão de mão de obra ou de maquinaria. Com soluções para as mais diversas culturas, há nos pequenos frutos desafios particulares. O facto de pequenos frutos, a apanha e o tratamento dos frutos ter que ser delicado, especificamente quando é vendido a fresco, se for para transformação as considerações podem ser diferentes, mas quando é apanhado para ser vendido a fresco, a qualidade do fruto, aliado ao calibre e aliado a todo o processo de colheita e armazenamento do fruto, é crucial para um sucesso do produtor e para a qualidade e capacidade de venda desse mesmo fruto. E, portanto, as soluções que tentamos desenvolver potenciam essa qualidade de fruto, garantindo que depois, no processo de apanha e pós-apanha, essa qualidade permanece. A relação com os produtores é muito importante e o apoio ao cliente tem de ser célere, mas, sobretudo, eficaz. A digitalização das explorações agrícolas é feita de forma eficiente e é feita com o maior sucesso possível para o agricultor e, consequentemente, para nós. Por esse motivo, nós acompanhamos desde o início a escolha das melhores soluções e a implementação correta dessas soluções na empresa agrícola do agricultor, em contacto permanente com ele. Nós integramos qualquer marca e qualquer modelo de sensor. Entenda-se sensores climáticos, como a estação meteorológica, sensores de solo, como sondas de umidade e temperatura do solo, sensores de planta, como o dendrómetro de fruto, que pode medir o diâmetro do fruto ou do caule, sensores de rega, como são os caudalímetros ou sensores de pH, desde ou até sensores que não são tão imediatos, como, por exemplo, a maquinaria. Os tratores podem ser considerados um sensor se enviarem informações do trabalho que estão a desenvolver. Imagens aéreas de drone ou satélite, vulgarmente com o filtro NDVI, que nos permite perceber o vigor vegetativo da cultura. Balanças que podem enviar os dados de colheita ou de pesagens, quaisquer que sejam, para a plataforma, para a internet. Portanto, qualquer fonte de dados que comunique com a internet pode ser integrada com o WiseCrop. O WiseCrop depois tem a inteligência suficiente para processar esses dados e dar informação útil ao agricultor.
Antes do fecho deste episódio, vamos à conversa com Pedro Braz de Oliveira. O investigador no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, com muitos anos dedicados ao setor dos pequenos frutos, ajuda-nos a perceber algumas das diferenças entre culturas e também naquilo que envolve uma produção ao ar livre versus uma produção em cultura protegida. Temos muitas velocidades diferentes dentro da agricultura de pequenos frutos. A cultura no solo, eu não necessito tanta tecnologia, tenho que ter tecnologia, tenho que saber o que estou a fazer, não é? A tecnologia tem que ir para a cultura em solo e à cultura de ar livre, mas a cultura intensiva, em estufa, em alturas elevadas ou mesmo em estufa, necessita muito mais tecnologia, porque eu estou a tentar controlar todos os fatores. Portanto, uma coisa é eu estar ao ar livre e que eu não controlo os fatores climáticos, por exemplo, enquanto que se eu estou numa cultura intensiva em estufa, eu controlo todos os fatores. Olhando para a produção mais intensiva, né, que é onde se aplica mais as tecnologias, todos os produtores que estão com produção em substrato, todos eles fazem uma coisa mínima, que não é muito tecnológica, mas pronto, é o mínimo que eles têm que fazer, a determinação de quantidade de água drenada e a condutividade das soluções drenadas, portanto, de rega e as soluções drenadas. Isto é o mínimo que se pode fazer. Depois temos produtores, portanto, empresas e empresários que utilizam muito mais tecnologia e desde o controle de todos os fatores climáticos, inclusive a termos estufas automatizadas para a produção de pequenos frutos. Para os túneis elevados, que é a maioria da área, nós o que temos é todo o apoio à rega e fertilização. Portanto, todo o apoio à rega e fertilização está monitorizado automaticamente. Quanto aos pequenos frutos, ficamos por aqui. Regressamos na próxima semana com mais agricultura de precisão.